Olá, meus queridos amigos. Eu estou aqui mais uma vez para poder compartilhar com vocês algo que o Senhor tem falado ao meu coração nesses dias, nesses últimos tempos, e também para compartilhar duas experiências que nós tivemos aqui em casa como família. Eu sei que muitas pessoas são alcançadas, né, através daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida do Vitor, na vida da Mel e do João. E nós temos entendido como família que o Senhor nos deixou um legado, né? E que eu vejo como uma forma de Deus nos usar para alcançar a vida de outras pessoas. Então, quero compartilhar com vocês uma experiência que nós tivemos, duas experiências, na verdade. No mês de dezembro, nós estávamos voltando do sítio que a família do meu esposo, por parte de mãe, né, por parte da mãe dele, eles sempre, todo final de ano, eles alugam um sítio para passar o feriado do Natal. A família é muito grande, então acabou que todo mundo casou, tem filho, né? Então a gente precisa de um espaço maior para poder ficar todo mundo junto. E aí, nós estávamos voltando no domingo do dia 26 de dezembro. A prima do Vitor, uma das primas dele veio na frente, porque ela estava com o carro cheio, estava levando algumas coisas da mãe dela, coisas pessoais também, né? E o marido dela estava de moto. E aí, quando eles estavam ali na via 040, próximo a Ribeirão das Neves, um carro bateu no carro dela. E graças a Deus não aconteceu nada com ela, ela estava bem, estava com a filhinha dela de 1 ano e pouquinho no carro, mas eles estavam bem, só que eles estavam precisando que alguém fosse lá para poder pegar as coisas que estavam no carro, porque a batida fez com que o carro não pudesse sair do lugar, ele tinha que ser rebocado. E aí ela ligou pra gente, né, essas pessoas que estavam no sítio, para poder ir lá e pegar as coisas que estavam no carro dela e levar na casa dela, porque o carro precisava ser rebocado. Graças a Deus não aconteceu nada com o marido dela também. E aí nós partimos, nós estávamos em Paraupeba, né, aqui, uma cidadezinha próximo de Belo Horizonte, né, acho que dá mais ou menos uns 100 quilômetros daqui de casa, mais ou menos. E aí nós estávamos lá, viemos para poder socorrer a Tayane, né? E o Getúlio, que são os primos do Vitor. Quando nós paramos o carro, descemos, a Tayane estava bem, né? A Estela estava só nervosa e tudo. Aí eu deixei o João no carro com a Melissa. Falei com ela só não desce, porque aqui é um lugar de fluxo intenso, né? E eu desci para conversar com ela, para saber se ela estava precisando de alguma coisa. Ela falou que estava bem, só que estava um pouco nervosa. E realmente, né, a situação era um pouco nervosa. A Estherzinha, que é a filhinha dela, estava bem também. E aí eu falei assim, olha, gente, eu vou voltar pro carro, porque meu neném tá lá no carro, né? E a Melissa, adolescente, vocês imaginam como é que é, né? Eu voltei pro carro, comecei a mandar mensagem pra família, avisando que tava tudo bem com eles, que não precisavam te preocupar, que a gente já tinha organizado tudo, que o carro ia ser rebocado, enfim. Eu sei que nós demoramos mais ou menos uns 10, 15 minutos parados. E aí, quando o Vitor entrou no carro, o Vitor disse assim pra mim, amor, coloca no GPS o nome do posto tal. E falou o nome do posto lá. Eu fui fazer a busca, porque eles iam parar o carro dela no posto, para tirar a bagagem do carro dela, né, e passar para os outros carros, porque o lugar onde a gente estava, o fluxo era muito intenso, então não poderia fazer isso ali naquele local. Então, nós iríamos encaminhar para o posto mais próximo. Só que quando o Vitor disse isso, eu virei para o lado e o João estava tendo uma convulsão. Meus queridos, para quem sabe a história da minha vida, né, das nossas vidas aqui como família, quando Samuel faleceu, ele teve uma crise convulsiva de longa duração. E aí, no momento, eu gritei, apenas dei um grito no Vitor, assim, Vitor, o João tá convulsionando.
O Vitor rapidamente saiu do carro e, para a glória do Senhor, nesse momento, haviam parado duas ambulâncias para olhar o acidente. Porque, na verdade, o acidente em que a minha prima estava envolvida não teve vítimas, mas como é um acidente que tinha envolvido mais outros 2 carros, eu acho, eles deslocaram 2 ambulâncias para o local do acidente, né? Então tinha uma ambulância na frente de onde tinha acontecido o acidente, uma ambulância atrás. Quando eu e o Vitor chegamos, nós paramos o carro exatamente na frente da primeira ambulância. E aí, nessa hora, o Vitor saiu correndo, pedindo ao socorrista, por favor, me ajuda, porque o meu filho tá convulsionando. O socorrista veio e eu não conseguia abrir a porta do carro, eu tentava tirar o João, e eles gritando pra mim abrir, e naquele nervosismo a Melissa tentava abrir, eu travava a porta. Foi uma loucura. Enfim, o socorrista veio, pegou o João, virou ele de barriga para baixo, perguntou se ele tinha engasgado, e eu disse assim, não, ele não tá engasgado, ele tá convulsionando. Irmãos, meus amigos, eu tenho. Naquele momento eu consegui manter essa calma que eu tô conversando com vocês aqui. Mas o Vitor ficou em estado de choque. O Vitor chorava muito, ele ficava com os olhos estatalados e começou a clamar: Senhor, tem misericórdia. De novo, não, Jesus, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. E toda hora eu falava assim com o socorrista: vocês têm oxigênio no carro? Vocês têm oxigênio na ambulância? Aí ele tá assim: não, nós estamos fazendo esse procedimento para ele não engasgar. Eu tô assim: eu sei, mas é porque ele tá convulsionando. Ele tá assim: então vamos levar ele lá pra ambulância. Quando chegou na ambulância, o Vitor ainda estava em estado de choque. E aí os primos nossos que estavam nos carros da frente começaram a descer para ver o que tinha acontecido, né? E nesse momento estavam alguns primos do Vitor, a irmã do Vitor grávida, nosso concunhado. Foi aquele reboliço. Por causa de todas as emoções que nós vivemos com o Samuel. E de fato, como meu marido diz hoje, nós não esperávamos passar por isso de novo. Mas enfim, chegamos lá, eles levaram ele para a ambulância, o médico da ambulância de trás veio para perguntar o que estava acontecendo. Eu disse para ele, assim, ó, o socorrista disse assim, eu acho que ele está convulsionando. Aí o médico disse assim, põe ele no oxigênio e vamos embora para o hospital mais próximo. E aí dentro da ambulância, o Vitor, não, eu vou. Eu falei assim, não, você não vai não, porque ele ficou realmente em estado de choque. E aí eu dentro da ambulância comecei a conversar com o socorrista, falando, pedindo ele para eles desculpa, porque eu tava falando com eles toda hora o que eles tinham que fazer, mas é porque eu tinha o meu filho, né? Eu tinha tido um filho que tinha tido crise convulsiva e tal. E pedindo ele desculpa, porque eu tava ali, né? Totalmente falando para eles o que eles precisavam fazer. Aí ele, não, mãe, tá certa, calma. Ele tá assim, não, Deus tá no controle. Eu falei assim, amém. Nós temos certeza que Deus tem um propósito com todas as coisas. E aí no carro mesmo a gente começou a conversar, né? Falar sobre os propósitos de Deus. E dentro da ambulância mesmo o João já voltou a recobrar. Então a convulsão foi muito rápida, foi coisa de 2 minutos no máximo. E aí mediram a temperatura dele, ele tava com 37,5, 38, mais ou menos isso. Fomos para o hospital, chegamos lá, fomos atendidos muito rapidamente. Nós fomos para o Hospital Municipal de Contagem, fomos atendidos muito rapidamente. E eu vou falar para vocês uma coisa: naquele momento eu só agradeci ao Senhor por ter colocado aquela ambulância ali. Porque, irmão, meus queridos, o acidente não precisava de ter ambulância, mas o Senhor sabia que nós precisaríamos de uma ambulância ali para levar o João para o hospital. Então o Senhor enviou 2 ambulâncias. E aí a pessoa que tava lá, né, parado para poder socorrer a Taina, começou a chegar no hospital. Gente, como é que tá o João? Eu falei, gente, o João tá super bem, tá tranquilo. Ele já tá... Ele só como foi uma convulsão, foi a primeira convulsão dele, ele vai ficar aqui em observação. E assim nós ficamos. Mas em todo momento, nosso coração era só gratidão ao Senhor por ter aquela ambulância ali. Porque se o Vitor estivesse dirigindo, no estado que ele ficou quando o João convulsionou, eu acho que ele teria batido o carro, teria acontecido um acidente, uma coisa muito mais séria. Mas o Senhor nos concedeu livramento, Deus concedeu escape dentro daquela ambulância ali. E aí nós passamos
o dia lá, ele foi diagnosticado com essa gripe, né, a influenza. Ele tava com a garganta irritada, o médico prescreveu um antibiótico, o hospital tava muito cheio. Final de ano, vocês imaginam, né? Todo mundo sabe como é que foi esse fim de ano. Então, o hospital tava lotado, mas nós estávamos ali sendo atendidos, né? João foi liberado de tarde e nós viemos para casa. Só que isso foi dia 26, nós passamos 26 para 27. No dia 28 à noite eu iria viajar. Já estava tudo programado o ano inteiro, sonhando com essa viagem. E no dia 27, quando nós chegamos em casa, nós oramos enquanto família, né? Juntamos como família, e isso é muito importante. E pedimos ao Senhor um sinal, uma direção de que se nós poderíamos ou não viajar. Que o João ficasse 24 horas sem febre. E assim foi. O João ficou sem febre. Nós viajamos para a praia, passamos 5 dias viajando. Foram dias chuvosos, mas nós aproveitamos porque a gente precisava mesmo, né, de dar uma descansada. Foi muito bom. E aí, alguns dias depois que nós tínhamos voltado de viagem, nós estávamos aqui em casa, o João estava todo murrinha, e estava muito sonolento, eu dei um banhozinho nele, coloquei ele na cama, mas eu fiquei observando ele, porque ele estava gemendo, né? Deitou na cama e começou a gemer, e eu olhando pra ele, eu tô assim, tem alguma coisa estranha. Já tinha colocado meu pijama, já tava pronto pra dormir, já era mais de 10 horas da noite. E aí, eu comecei a observar o João, o Vitor tá assim, não, amor, ele tá bem, olha pra você ver, ele tá dormindo, tá bem e tal. E aí, o que aconteceu? Eu medi a temperatura dele, num termômetro eu tava medindo 37,1 e no outro termômetro 38,1. Com a minha experiência já, né, com os meus filhos, aqui em casa é o seguinte, 37 graus eu medico por causa da experiência que eu tive com o Samuel, né? E aí eu peguei e falei assim, ó, por via das dúvidas eu vou dar ele o remédio, dei ele de pirona. 5 minutos depois que eu tinha dado o João de pirona, o João teve outra crise convulsiva. 37,5 mais ou menos que ele tava. Num termômetro e no outro tava 37. Eu e o Vitor seguramos ele de lado, só que aí nesse dia o desespero veio sobre mim. O Vitor, vamos trocar de roupa, nós vamos levar ele pro hospital. Ah, e detalhe, nós estávamos sem plano de saúde até então. O Vitor tinha sido admitido numa empresa no mês de dezembro, mas nós não tínhamos recebido ainda cartão de plano nem nada. Então, a gente sabia que estava um trâmite para ele ter o plano de saúde, mas a gente ainda não tinha recebido nenhuma carteirinha, né? Mesmo assim, o Vitor falou, não, nós vamos trocar de roupa e nós vamos pro hospital, que é um hospital referência nossa aqui, que é o Hospital São Camilo. Fomos para lá. Chegando lá nesse hospital, que é nossa referência aqui, eu com o João no colo, e o João já estava recobrando a memória, os sentidos dentro do carro, e ele começou a mexer, e eu tô assim, Vitor, calma, pode ir mais devagar, e o Vitor acelerando, para poder chegar o mais rápido possível. Chegamos no hospital, aí falamos que ele tinha tido uma crise convulsiva, a hora que foi medir a temperatura dele, ele estava com 37,1, quer dizer, o remédio já tinha feito efeito, a temperatura dele estava baixa, ele não estava em crise convulsiva, ele já estava bem, já estava inclusive brincando e resmungando lá. E aí o Vitor começou a ligar para o plano de saúde para saber o que estava acontecendo que não tinha sido liberado pra gente, né? Porque eles não estavam conseguindo achar a carteirinha do João, eles não conseguiam achar o registro do João, nem achar o registro do Vitor, mas de outros planos de saúde. E aí a família inteira começou, porque a nossa família é assim, né? Um passou por uma dificuldade, todo mundo se mobiliza. E aí começou um tanto de gente a ligar para procurar o gerente do Vitor. Isso era quase mais de 11 horas da noite, ligando para o RH, ligando para a empresa, né, do convênio e nada. Quando deu mais ou menos 20 minutos que eu estava dentro da salinha, a enfermeira falou assim, olha, você pode aguardar lá embaixo na recepção, aqui na frente na recepção, que a hora que resolver a gente faz a ficha do João. E eu fiquei apavorada com aquilo, né? Por quê? Porque eu estava acostumada a chegar no hospital, entrar, ser atendida e depois as outras coisas eram resolvidas. Mas enfim, o Vitor, enquanto isso no telefone, andando no hospital inteiro, me deixou na recepção sem celular,
Eu só lá com o João, orando, orando, Senhor, o que é que o Senhor quer com isso? Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Deus nos dá o livramento, Senhor, a única coisa que eu te pedi foi que o João não tivesse crise convulsiva. E eu orando, 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 falando com Deus. E com o João lá, brincando com ele, o João pondo fogo na recepção do hospital, brincando, mexendo com um, mexendo com o outro. E eu tinha enrolado ele no lençolzinho, ele tirando o lençol. Tava super bem. Aí, quando o Vitor estava conversando com o pessoal da empresa, ele encontrou nos corredores do hospital com um médico que, assim, eles nos assessoram há muito tempo. Ele é um amigo da nossa família já. De tanto carinho que ele tem pela gente. E ele falou assim, ué, Vitor, o que você tá fazendo aqui? Ele falou, eu tô com a Tabata, tá com o João lá na recepção e tal. Nós estamos esperando, aguardando liberação para poder subir com o João. Ele teve uma crise e tal. Ele, então tudo bem, qualquer coisa eu tô aqui de plantão. E nisso o Vitor desceu, depois de mais de 40 minutos que ele estava tentando resolver, olhou para mim e falou assim, mas vocês não subiram até agora? Eu falei, não, a menina não liberou, parece que não deu problema no plano. Enfim, por fim das contas, realmente não tinham feito o plano de saúde dele. E eu falei com o Vitor assim, faz o seguinte, vamos fazer tudo no particular, que depois, na hora que o plano vier, a gente pede ressarcimento e resolve. Vamos resolver o problema do João. E aí o recepcionista do hospital falou pra gente assim, olha, desde dezembro que nós não recebemos mais particular. Isso era mês de janeiro, por volta do dia 8, mais ou menos. Nós ficamos apavorados. Essa é a palavra. Porque o recepcionista falou assim, olha, vocês têm que ir para um lugar que aceita particular. E foi falando o nome de um tanto de hospital. E eu e o Vitor, nós dois parados, olhando um pro outro. Assim, sabe quando você fica assim? Não sei nem onde que eu tô? Nós dois estávamos assim. E aí, eu falei assim, tá bom. Aí ele, nossa, muito obrigada e tudo. Aí o Vitor tá assim, amor, o que a gente vai fazer agora? Eu falei, liga pro doutor Valdir, que é o médico que o Vitor tinha encontrado com ele, né? Falei, liga pro doutor Valdir. Aí o doutor Valdir falou assim, onde que vocês estão? Aí ele falou, nós estamos aqui na recepção do hospital. Não tem como atender, tem um problema no plano de saúde. Aí o doutor Valdir disse assim pra gente, faz o seguinte, manda ligar aqui no meu consultório, a sala tal. Aí o Vitor falou assim, doutor, mas eles não vão deixar a gente subir. Ele disse assim, manda ligar aqui pra mim. Na hora que o segurança ligou, ele falou assim com o segurança, manda o Vitor subir. O Vitor subiu com o João, eu fui pra porta do hospital. O mesmo hospital que eu tinha recebido o diagnóstico de que o Samuel não ia mais, não ia ter condições mais de voltar pra gente, né? Que o Senhor estava levando o Samuel. E eu tava ali na mesma situação. O João tinha tido uma crise convulsiva. Na porta daquele hospital, comecei a orar e falar, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Deus, eu devo ser muito ruim mesmo. A única coisa que eu te pedi foi para que o João não tivesse crise convulsiva. Cadê o Senhor que não pode me mandar um livramento? Cadê o Senhor? Onde que o Senhor tá? O Senhor tá querendo me provar? Deus, o Senhor sabe o tanto que eu te amo, o tanto que eu te sirvo, o tanto que meu coração entregue. Deus, os meus filhos pertencem ao Senhor. Por que o Senhor me fez passar por isso? E o Vitor lá dentro com o João, o doutor Valdir passou ele na frente de todo mundo, consultou ele, sem nos cobrar um centavo. E eu na porta do hospital. Deus, por que você está fazendo isso com a gente? Pai, por que o Senhor nos prova tanto? E aí, na mesma hora, o Senhor disse assim, começou a trazer para o meu coração. Filha, o doutor Valdir está de plantão. Ele está aqui para socorrer vocês. Calma, filha. Quantas vezes nessa mesma rua você me clamou e eu te respondi? Nada mudou, filha. E aí o Senhor foi trazendo ao meu coração tranquilidade, paz, calma, de que Ele ainda estava no controle. Na primeira vez que aconteceu isso, eu falava com o Vitor assim, Vitor, calma, Deus não mudou, Vitor. Mas naquela segunda vez que aconteceu isso com o João, era o Senhor quem disse pra mim, calma, filha, tá tudo sob controle. Então, o que eu quero dizer pra você é que, assim como fala em Salmos,
capítulo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas livra. Eu confesso para você que de lá para cá eu sempre vim, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso acontecer com a gente, Pai? É uma ferida que nós pensávamos estar fechada, mas que naquele momento mostrou-se aberta. Por quê? Nós estávamos ali de novo com o João, passando pelo período de convulsão, e o médico falando pra gente assim, calma, fica calma, ó, isso é normal, a maioria das crianças estão tendo isso, mas o nosso coração estava aflito, o nosso coração estava angustiado. Nós custamos para poder dormir de novo, tranquilo. Mas domingo, eu estava no culto e um pregador convidado da pastora Maiara, que é a pastora da igreja que eu frequento, que é também minha amiga, no momento da pregação, ele começou a falar isso. Sabe por que o justo passa por muitas aflições? Porque a Bíblia diz que nós não seríamos isentos das aflições, mas que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor a livra de todas. Então, meu querido, eu quero dizer para você que eu não sei o que você tem passado. Não sei. Eu não sei se você passou por uma situação como a minha, em que por algum momento o seu coração, a sua alma, né, o seu sentimento tentou te dominar. Eu me vi assim, né? Eu me vi angustiada, ansiosa. Eu sou ansiosa de natureza, né? É uma coisa que eu tenho pedido ao Senhor para me ajudar, porque eu sou realmente, a minha natureza humana é assim. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele não mudou. O mesmo Deus que operou no passado, ele opera no presente. Eu tô aqui abrindo meu coração para você, porque de repente você pode se identificar, né? De repente você pode se identificar comigo e entender que nós somos humanos, somos falhos, somos sujeitos ao erro, mas que nós temos um Deus que entende a nossa fraqueza, a nossa dificuldade. Temos também um Deus que cuida de nós, que cuida dos seus, que cuida dos seus filhos, da sua família, que Ele te preserva, que Ele entende a sua fraqueza, mas que Ele quer que você seja melhor do que você é hoje. Então, para a glória do Senhor, depois disso, João não teve mais crise convulsiva. Durante a semana, no dia seguinte, nós conseguimos regularizar o plano de saúde dele. E 2 dias depois, nós conseguimos uma consulta com a pediatra que faz acompanhamento do João, que também fez acompanhamento com o Samuel. E em tudo isso, o Senhor foi me mostrando. Tá vendo, filho? Eu sabia que para vocês ficarem tranquilos, vocês precisavam de alguém de confiança para poder acompanhar o João. E eu te provei, eu te mostrei que vocês não estão sós. Então é isso. Nós estamos juntos. Eu oro por você, você ora por mim, né? E o Senhor, ele continua sendo o mesmo. O mesmo Deus que concedeu livramento ao povo de Israel no Egito, no meio do deserto. É o mesmo Deus que concedeu livramento para o João Vitor 2 vezes, né? No mês de dezembro, agora em janeiro, e tantos outros que nós teremos ainda. Deus não mudou. Então, meu querido, que a sua vida seja alcançada por esse mesmo Deus. Esse Deus que não muda. Que tá aí só esperando você dizer assim, Senhor, onde o Senhor está? Senhor, me socorre. Que Ele virá em seu socorro. Tenha um dia abençoado, uma semana abençoada. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa ser encorajada. Porque louvado seja Deus pelas as pessoas que estão à minha volta, porque elas também me encorajam sempre. Fiquem com Deus. Deus te abençoe.